Agora, no Yoga Kundalini, o que acontece é que você dança e você se movimenta num ritmo, um ritmo muito forte. E então as forças empurram você para as partes mais baixas do corpo. E uma vez que isto acontece, então você se abre para o Espírito que entra em você e lhe dá o seu poder. Mas, na minha opinião, isso não passa de possessão demoníaca. Eu acho que eu não devia mostrar para vocês o próximo vídeo, mas eu vou mostrar. Por favor, aqueles que não querem ver, fechem os olhos. Esse tipo de yoga é chamado meditação dinâmica e é uma combinação da nova era do hinduísmo com as psicoterapias. Este exercício aqui envolve uma respiração vigorosa, hiperventilação, a fim de despertar a força da serpente, chamada Kundalini, que os gurus acreditam que jaz enrolada na base da nossa espinha. Eu fiz meditação dinâmica todo dia, nós a chamamos de Kundalini. Ela começa com uma respiração catártica e a razão para isso é movimentar a sua energia, tirá-la da sua cabeça e colocá-la no seu corpo. E você então apenas respira. Threw a tantrum when you were a little kid. Bem, isso basta. É isso que acontece nas religiões orientais. Agora, você deve pensar que isso é vergonhoso. Então espere até você ver o que acontece nas religiões cristãs. E você vai me dizer se há diferença entre as duas coisas. O tambor, claro, é muito importante nisso, porque o tambor dá o ritmo. É por isso que no culto do santuário, na Bíblia, nunca se permitiu o uso do tambor. O tambor só foi usado pelas mulheres e era uma espécie de pandeiro quando os soldados voltavam da guerra e servia como uma expressão de alegria. Não era usado durante o culto. O tambor é sagrado no ritual africano. É adorado como se fosse um deus. E a mão aberta também é importante. Ela também é adorada. E por isso eles colocam mãos abertas no céu como parte de seu culto. O cardeal Joseph Swain, um recipiente do prêmio Templeton, e nós já observamos as conexões que há em relação a este prêmio. Lembrem-se que o Vaticano II, como nós já discutimos numa palestra anterior, diz que depois de 1962, os cultos precisavam ficar mais animados. Tinha que haver movimento dos braços, gestos, movimentos do corpo, exclamações internas, externas. Todas essas coisas tinham que acontecer. Então, o cardeal Swain se tornou intensamente envolvido com o movimento carismático e foi escolhido pelo Papa João XXIII, que dirigiu o Segundo Concílio Vaticano, para que se tornasse o chefe dos arquitetos dos encontros do Vaticano II. E ele fazia parte das 4 comissões principais. E Swain declara: desde que eu tive esta experiência carismática, meu compromisso com o Pai Sagrado, como vigário de Cristo no mundo, recebeu nova ênfase e força. Minha apreciação por Maria, como a corredentora e mediatriz da minha salvação, também melhorou. Minha apreciação da missa como sacrifício de Cristo também recebeu grande melhoria. Então, esse espírito que deu a ele essa experiência carismática, levou a Bíblia ou as doutrinas de Roma? Certamente ele não o levou para a Bíblia. Por isso eu não creio que era o espírito de verdade. E Swain também dirigiu a Segunda Conferência Mundial, fazendo o discurso de abertura, uma conferência sobre religião e paz. Ele recebeu a bênção do Papa Paulo VI. As delegações ficaram especialmente impressionadas com o papel importante que a unidade religiosa desempenhará no estabelecimento de um governo mundial que virá em breve. E um chamado contínuo está soando para uma nova ordem mundial.
sob a liderança católica, a declaração de Louvain de que budistas, cristãos, confucionistas, hindus, judeus, muçulmanos, shintoístas, adeptos do zoroastrismo e outros devem buscar ouvir o Espírito dentro de nossas tradições religiosas variadas e veneráveis. Nós apelamos às comunidades religiosas do mundo para inculcar a atitude de cidadania planetária. Vejam que aqui eles estão falando de uma unidade de todos esses movimentos. O Templo da Compreensão é um grupo muito interessante. Aqui, de novo, uma foto da Catedral de São João, o Revelador. Vocês estão se lembrando de alguma coisa? Toda vez que eu escuto a expressão São João, as minhas orelhas ficam em pé. Porque é aí que dizem que uma mulher chamada Crista foi crucificada. Agora, no Templo da Compreensão, eles dizem que o propósito do Templo da Compreensão é a promoção mundial do diálogo entre as religiões, a fim de se alcançar uma compreensão e certa harmonia entre os povos das religiões do mundo. O Templo da Compreensão mantém um forte compromisso com a integridade de cada religião ou tradição de fé e crê que cada um de nós pode servir melhor à verdade ao honrar as verdades inerentes em todas as tradições. Isso significa que todos devem aceitar o que os outros ensinam, sem levar em consideração se está em harmonia com o que a Bíblia diz. Além disso, é uma organização afiliada às Nações Unidas, claro. E no outono de 1998, o Jornal do Templo da Compreensão explica: o diálogo entre as religiões deve envolver fundamentalmente respeito. Em última análise, é o respeito às diferentes tradições, às diferentes religiões. Por isso, o nosso slogan não deve ser conversão, mas comunhão. Comunhão com compaixão. Muito interessante. Agora, eu não tenho problema de respeitar as religiões. Trata-se de livre-arbítrio. Você é livre. Você pode pertencer a qualquer religião que você escolher. Mas não me obriguem a comprometer a minha religião simplesmente para eu ficar do lado do que todo mundo crê. Isso não é bíblico, isso não está de acordo com o que a Bíblia diz. É isso aí. Por isso, para eles, a palavra-chave não é conversão, mas comunhão. Então, para onde nós estamos indo? Nós estamos indo para uma religião baseada em Deus ou para uma religião baseada no homem? E essa história de alfa? O que é esse alfa? É um estado de mente que deve ser induzido para fazer com que você se abra para esta união. E há muitos aspectos do alfa que pode penetrar profundamente nos níveis mais elevados. Não é nada mais do que uma forma de hipnose. Vejam, por exemplo, este curso sobre o alfa. Entre 8 e 13 vibrações, a visualização é capaz de ocorrer. Visualização, lembrem-se do que Robert Schuller disse, visualização é uma boa coisa. As vibrações nesta frequência são chamadas de ritmos alfa. E em seu livro Celebração da Disciplina, Richard Foster diz que a visualização meditativa, além de servir como uma catapulta para um encontro divino e humano, mantém um padrão consistente de onda cerebral do nível alfa. Então, quando você tem esta experiência, ele a chama de um encontro entre o divino e o humano. Aí você está no estado alfa. O estado alfa é associado com outros fenômenos interessantes. O transe hipnótico existe dentro do nível alfa. Agora, num transe hipnótico, alguém pode manipular você para fazer com que você faça o que ele quiser. É por isso que as pessoas então saem por aí andando como galinhas ou fazendo qualquer outra coisa que se lhes peça. Por causa disto, a técnica de visualização é incluída dentro do oferecimento material da auto-hipnose. Os transes ocultistas de Edgar Cayce também se ligam ao alfa. E um narcótico do tipo pentotal de sódio faz com que uma pessoa entre no estado alfa. Você também pode entrar no estado alfa usando outros fármacos. A visualização é, portanto, hipnose. É uma forma leve de hipnose. O psicólogo Michael Yapko explica: muitas vezes os terapeutas não estão cientes de que eles estão fazendo hipnose. Eles fazem o que eles chamam de imagem guiada,
que é visualização, ou meditação guiada. Mas tudo isso não passa de técnicas hipnóticas. Agora, você gostaria de ter um estilo de adoração em que você fosse induzido a acreditar que você teve um encontro e que isto satisfez a sua necessidade? Ou você gostaria de ter um relacionamento com Jesus Cristo? Essa é a pergunta. E nós estamos lidando com o humano ou estamos lidando com o divino? Então, quem são esses que endossam o alvo? Esse bispo George Carey, que era o arcebispo de Canterbury, era o líder da igreja anglicana. 700 dos principais evangelistas do mundo estiveram presentes na principal conferência de Billy Graham em Amsterdã no ano 2000, em agosto, e também estiveram em algumas das principais apresentações de cursos alfa que foram oferecidos. Então pode-se dizer que Billy Graham também dá apoio ao alfa. E na conferência de Billy Graham em Amsterdã, Carey disse: "É por isso que eu quero dar um incentivo para uma das nossas oficinas amanhã. O grande sucesso de alfa está em sua habilidade de tirar o evangelismo da igreja e levá-lo para os lares e construir uma ponte entre a igreja e a comunidade." Então, você pode pegar o alfa e levá-lo para casa. E você não precisa ter um alfa em larga escala na igreja. Você pode ter em pequenos grupos. Você pode induzir este estado ao preparar a pessoa e, eventualmente, essas pessoas estarão abertas ao Espírito Santo e elas serão capazes de falar em línguas. Todas essas coisas podem acontecer. Agora, então quem é que estava dando apoio a este curso de alfa? Vamos dar uma olhada em alguns dos nomes. Charles Colson, Bill Bright, Tony Campolo, Jack Hayford, o cardeal William Keeler, esse é o arcebispo de Baltimore, Richard Foster, Billy Hybels, um nome muito interessante da igreja de Willow Creek, Pat Robertson, Louis Palau, George Gallup Jr., David Young Cho, Billy Kim, Paul Seder, que é um orador frequentemente na escola de evangelismo de Billy Graham, Robert Schuller, que você já deveria esperar que estivesse ali, Leighton Ford, esse é o cunhado de Billy Graham e antigo vice-presidente da Associação Evangelística Billy Graham. Todas essas pessoas apoiam o alfa. Agora, para que eu tenho que induzir um estado alterado da consciência a fim de que as pessoas compreendam sua necessidade da salvação? Ou para que elas honrem aquele que a salvou? A ciência da bruxaria é baseada em nossa habilidade de entrar num estado alterado de consciência que nós chamamos de alfa, no qual as ondas cerebrais acontecem em 7 a 14 ciclos por segundo. Como mencionado antes, este é um estado de consciência associado com o relaxamento, a meditação e o sonho. Vejam, essa citação é feita de bruxos que estão nos dizendo por que eles usam alfa. Agora, a luz e as trevas não deveriam estar tão longe uma da outra quanto o Oriente está distante do Ocidente? Vamos dar uma olhada no espírito bíblico de Satanás. Em Ezequiel 28, nós lemos alguns versos interessantes nos quais Satanás é usado no simbolismo do rei de Tiro. O texto mostra o rei de Tiro basicamente com os atributos de Satanás. Então, em certo sentido, ele é Satanás. A palavra do Senhor veio até mim dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porque teu coração se exaltou, e tu disseste, eu sou Deus. Um importante princípio. Eu me sento na cadeira de Deus no meio dos mares. É isso que Satanás faz. É isso que o diabo faz. E ele induz também este espírito em seus seguidores. Não obstante, tu és homem e não Deus, ainda que colocas o teu coração como se fosse o coração de Deus. Eis que tu és mais sábio do que Daniel. Não há segredo que se possa ocultar a ti. Por isso, não pensem que vocês conseguirão enganar o diabo. Não pensem que vocês vão conseguir pisar no rabo dele e que ele vai correr de medo. Isso é sutil, sutil. É uma atividade muito sutil da qual nem sempre nós nos damos conta. Com tua sabedoria e com tua compreensão, tu obtiveste riquezas, tu obtiveste ouro e prata nos teus tesouros. Por tua grande sabedoria,
e pelo comércio, tu aumentaste as tuas riquezas e teu coração se elevou por causa das tuas riquezas. Isso tudo é egoísmo. Portanto, assim diz o Senhor Deus, porque colocaste o teu coração como o coração de Deus, isso aparece frequentemente, eis que, portanto, eu trarei estranhos até ti, os terríveis das nações, e eles desembainharão a sua espada contra a beleza da tua sabedoria, e eles contaminarão o teu brilho, e te trarão até uma cova, e tu morrerás a morte daqueles que foram mortos no meio dos mares. Tu dirás ainda, diante daquele que te mata, eu sou Deus? Pois tu serás homem e não Deus, às mãos daquele que te mata. Então, este é o espírito do eu quero ser como o Altíssimo. É o espírito de Satanás, ponto final. Agora vamos voltar às mega-igrejas e vamos ver a origem do seu ensinamento. O homem que começou o conceito da mega-igreja não foi nenhum outro a não ser Robert Schuller. E Robert Schuller, lembram-se, ele diz em seu livro Autoestima, nós podemos orar, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nosso nome. Vejam que ele se exaltou ao nível de Deus. Robert Schuller, de acordo com a maioria das fontes, os livros, as páginas da internet, e aí está uma delas, é um maçom de grau 33, pastor da Catedral de Cristal e apresentador do programa de televisão popular A Hora do Poder. Nós já falamos da maçonaria e acerca do que seus altos níveis creem. Eles creem que eles são Deus. Vejam essa citação de Robert Schuller do livro Autoestima. A teologia clássica errou em sua insistência de que a teologia seja centrada em Deus e não centrada no homem. Eu já tinha lido essa citação antes, mas ela é importante de novo para a nossa palestra de hoje. Então nós precisamos de uma ênfase que tira a religião de ser centrada em Deus e a coloca como uma religião centrada no homem. O problema das igrejas é que elas têm uma teologia centrada em Deus por séculos, quando ela precisa ter uma teologia centrada no homem. Não é estranho que a nossa teologia tenha sido boa durante 6.000 anos e agora, no final, nós precisemos de outra teologia? É um insulto à integridade de qualquer ser humano chamá-lo de pecador. E Jesus conhecia o seu valor. O seu sucesso alimentava a sua autoestima. E então vem essa terrível declaração. E a cruz da questão é, vamos deixar de colocar ênfase em Deus e vamos colocar ênfase no homem. Então ele diz, santificado seja o nosso nome. Esse é o espírito de quem? Obrigado, diz Satanás. Não é o Espírito de Deus que está falando aqui. Vamos olhar esta página da internet, hourofpower.org. Essa é a própria página dele. Aí está ele, ensinando aos pastores sobre como ter uma igreja do poder. Aqui está 2004, Instituto Robert Schuller, e aqui nós temos as datas. Você está sendo convidado a descobrir um fantástico sonho novo para a sua igreja. E quem mais está aparecendo aqui nesta página da internet? Bill Hybels. E isso é interessante. Ele é da igreja de Willow Creek. A sua igreja é o que Deus gostaria que fosse? Envie os seus pastores e seus líderes leigos ao 34º seminário do Instituto Robert Schuller para o sucesso da liderança da igreja. Os mais famosos pastores que conseguem tornar viva a fé em algumas das maiores igrejas do país. E então ele menciona o nome de 2 pessoas nesta página da internet. Ele é maçom de grau 33. E ele está falando no mesmo espírito que Lúcifer tinha. Bill Hybels, da igreja comunitária de Willow Creek, e Rick Warren, da igreja de Saddleback. Ambos se formaram no mesmo instituto, e isso é fascinante. Eu acho isso muito interessante. Estas são as 2 pessoas que administram as mega-igrejas do mundo. E nós precisamos dar uma olhada mais cuidadosa a respeito disso, para que nós percebamos para onde se encaminha o mundo. E que o Senhor nos abençoe enquanto nós fazemos isso.
Na sessão anterior, nós vimos que Bill Hybels e Rick Warren, que são os líderes mundiais das mega-igrejas, que eles são endossados por Robert Schuller. Bem, de fato, ele ainda vai mais longe. Nós temos que descobrir de onde vem a sua inspiração. Robert Schuller diz: eu percebi imediatamente que eu era atraído ao Papa João Paulo II, quando, na sua eleição ao papado, os seus discursos publicados invariavelmente chamavam atenção para a necessidade de reconhecer a dignidade do ser humano como filho de Deus. Ah, vocês estão se lembrando? Tem havido uma mudança de ênfase da lei de Deus para os direitos humanos. E o Papa diz: nós precisamos cuidar dessas necessidades. Então, eu vou chamar isso de definição da necessidade. Qual é a necessidade que os indivíduos têm? Quais são suas necessidades? Robert Schuller encontrou um nicho perfeito nisso. Ele tenta satisfazer a necessidade de autoestima. Todo mundo precisa sentir que é importante. Então, se você conseguir alimentar a sua autoestima, então você vai estar satisfazendo uma necessidade. Satisfazendo algo que as pessoas realmente querem. E isso enche as igrejas. Mas a pergunta é: será que isso está trazendo o evangelho do arrependimento e da salvação em Cristo Jesus? Sim ou não? Não. Tem havido uma mudança. Em vez de colocar Deus no centro, nós estamos colocando quem no centro? O homem. E como nós dissemos, Bill Hybels estava nesta página da internet. Então vamos ver onde ele se encaixa. Os homens que inspiraram Bill Hybels. Um é o Dr. Gilbert Bilezikian. Ele é um professor nascido na França. Eu não sei se eu pronunciei o nome dele certo. Ele é da Faculdade Trindade, em Deerfield, Illinois. Foi aí que ele doutrinou Bill Hybels para esse novo tipo de ministério. Agora notem o que Robert Schuller, um maçom de grau 33, de acordo com muitas fontes, como nós já vimos. Vamos ver o que ele diz sobre este jovem. Eu fui a primeira pessoa a apresentar um crescimento de igreja real à igreja americana. Hybels se tornou a primeira pessoa a pegar esses princípios, refiná-los, maximizá-los até o último grau de seu potencial. Eu tenho muito orgulho dele. Eu o considero um filho. Eu acho que ele foi a melhor coisa que aconteceu ao cristianismo em nossa época. Bill Hybels está fazendo o melhor trabalho entre todas as pessoas que eu conheço. Bem, se Robert Schuller diz isso, eu ficaria muito preocupado. Eu encararia isso com muito cuidado. George Barna, um famoso estrategista de crescimento de igreja, disse que tanto Bill Hybels e Rick Warren já foram tão longe a ponto de dizer: é crítico que nós tenhamos em mente um princípio fundamental da comunicação cristã. O auditório, não a mensagem, é soberano. Então quem é Deus? O auditório. O auditório é Deus. Se nossa publicidade vai parar as pessoas no meio de seus horários atribulados e fazê-las pensar sobre o que nós estamos dizendo, nossa mensagem tem que ser adaptada às necessidades do auditório. Aqui vejam de novo a ênfase nas necessidades. Vamos satisfazer as necessidades das pessoas. E aqui nós temos um crítico, G.A. Pritchard, que escreveu este livro, Os Cultos Voltados para os Adoradores de Willow Creek. É um livro da Baker Books, e ele diz: será que Willow Creek está correta ao ensinar que um relacionamento com Cristo vai fornecer uma vida de satisfação? A resposta é curta: não. A satisfação pessoal é o objetivo dominante da grande maioria dos americanos. Nesse contexto, é uma grande tentação para os evangelistas americanos argumentarem que o cristianismo é um meio para uma vida mais satisfatória. A igreja se torna, então, outro lugar que promete satisfazer as necessidades emocionais. Tentar defender o cristianismo, mostrando principalmente a sua utilidade para satisfazer as necessidades, é, em última instância, subvertê-lo. Isso não está correto? Você está pregando a Jesus Cristo ou você está satisfazendo as necessidades? E ele continua dizendo: agora, entretanto, em vez da mensagem de autoestima de Schuller ser promovida como uma isca, a isca é, de fato, satisfação pessoal. Eu fico alegre que essa heresia pura de Schuller, a redefinição de pecado, foi abandonada. Não obstante, em Willow Creek, o pecado é ainda minimizado e marginalizado.
O ensinamento de Hybel depende fortemente de categorias psicológicas. Não tanto quanto Schuller, mas ainda assim depende. Portanto, Schuller enfatiza a autoestima e Hybels enfatiza a satisfação pessoal, dizendo que se trata de uma doutrina amiga do usuário. Então, basicamente, esta é apenas mais uma necessidade que foi satisfeita. E o que dizer de Rick Warren? Ele é o pastor da igreja da comunidade do Vale de Saddleback, com 14 mil membros no condado de Orange. E ele escreve em seu livro, Uma Igreja com Propósito, que está sendo usado, é claro, como manual em muitos círculos, que ele tem o princípio do pragmatismo. Ele diz que os pastores precisam aprender a reconhecer o movimento do Espírito de Deus e a ir com esse movimento. Se você vê que algo está acontecendo, então vá junto com isso. Pegue a onda espiritual de crescimento. Se ela funcionar, é porque deve ser certa. E ele encoraja, então, os jovens pastores a deixar para trás a velha música da igreja e a usar o jazz ou o rock ou qualquer coisa que consiga se conectar com as pessoas. Essas são todas citações. Ele anima as igrejas a imitarem a cultura, a vestirem a roupa da cultura na igreja. Deixe o cabelo crescer, venha para a igreja e traga o seu sanduíche, coma algo na igreja. E quando alguém o ataca com crítica com respeito a isso, ele diz: nunca critiquem o que Deus está abençoando, mesmo que seja um estilo de ministério que o deixe pouco confortável. Ele diz que Deus está por trás disso. Ele diz isso. Rick Warren usa a mesma metodologia que Robert Schuller e Bill Hybels. E Hybels enfatiza o livro em seu website da internet de Willow Creek. Warren passou 12 semanas indo de porta em porta, perguntando às pessoas quais eram suas necessidades. Bem, então agora você tem essa longa lista de necessidades. Trata-se de uma comunidade pobre, eles não têm dinheiro para consertar o carro. Então nós vamos fazer uma comissão de necessidades. E os mecânicos da área vão se reunir e ajudar as pessoas pobres. Isso satisfaz uma necessidade. Nós consertamos o carro deles. Então, é muito útil vir a esta igreja, porque é uma igreja que satisfaz as necessidades. Se você tem problemas conjugais, eles têm um grupo para ajudar pessoas com problemas conjugais. Eles satisfazem essa necessidade. E se você tem problemas com a grama, você não tem filhos para cortar a grama, então, e assim no fim, todo mundo está ocupado satisfazendo as necessidades. Tão ocupados que deixam de pregar o evangelho. Será que isso é cristianismo? Será que isso não é o trabalho de um clube social? Será que isso não é o trabalho do governo? Para que nós pagamos os impostos? Será que nós não estamos assumindo as funções do governo na igreja? Sim ou não? Cuidar das necessidades dos menos privilegiados? Isso deveria ser a função do governo. Eu não estou dizendo que os cristãos não deveriam ajudar os pobres. Nada disso. Eu jamais despediria um homem da minha casa sem lhe dar algo para comer ou sem satisfazer uma necessidade que eu vejo. Mas se o meu cristianismo se torna satisfazer as necessidades de manhã até a noite, então tudo que eu estou fazendo depende de quem? Depende de mim. Agora, o que isso tem que ver com a minha autoestima? A minha autoestima sobe. Por quê? Porque eu sinto que as pessoas precisam de mim. E quanto mais as pessoas precisam de mim, mais eu satisfaço as necessidades da comunidade. É muito bom estar numa situação assim. Mas e Jesus Cristo? Onde é que ele se encaixa nisso?